Toda segunda-feira nos reunimos para rezar pelos falecidos e hoje lembro mais uma vez, de modo particular, rezarmos por um grande sacerdote que faleceu ontem na Igreja da Ordem, Monsenhor Luiz de Gonzaga Gonçalves. Ele que praticamente revitalizou toda a Igreja da Ordem, e vocês devem lembrar que Monsenhor Luiz fez a campanha do tijolinho. A Igreja da Ordem não tinha um salão paroquial e estava prestes para aquele salão do lado ser vendido para ser um bar e uma boate. Monsenhor, lembro-me como hoje, fazíamos parte de uma fraternidade de São Francisco de Sales. Monsenhor Luiz, com coragem, sem dinheiro, comprou o que hoje é o cenáculo da arquidiocese. Na época, nem todos compreenderam, foi uma movimentação, e ele consumiu 20 e poucos anos de sua vida ali, adoração perpétua ao Santíssimo e também na construção do cenáculo, adoração perpétua de dia e perpétua à noite. E hoje a arquidiocese realmente perde um grande sacerdote, já nos seus 90 e poucos anos, e terminou a sua missa, terminou a sua vida celebrando missa. Estava celebrando a missa tridentina e veio a falecer. Esse homem, um homem corajoso, um homem dedicado, um homem muito fiel à igreja e que venceu muitos obstáculos dentro da igreja e fora da igreja, mas deixou um grande legado. O maior deles, a adoração perpétua, e depois o cenáculo da arquidiocese de Curitiba. Que Deus o tenha em bom lugar. Queridos filhos e filhas, o Evangelho por sua vez nos fala, o texto é de Lucas, Jesus que vai a Nazaré, e em Nazaré ele vai à sinagoga. Estando na sinagoga, o que acontece? Ele abre o livro do profeta Isaías. Esse objeto fica melhor aqui, porque aí o padre consegue ver do altar. O profeta Isaías que diz essa frase lapidar: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com sua unção. Repitam comigo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Repitam: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com unção. Porque Ele me consagrou com unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. Aos cegos a recuperação da vista. Aos cegos a recuperação da vista. Para libertar os oprimidos. Para libertar os oprimidos. E para proclamar um ano de graça do Senhor. E para proclamar o ano da graça do Senhor. Este é o texto que nós chamamos de a missão de Jesus. Lucas resume toda a vida de Jesus, a razão pelo que ele veio, o conteúdo programático, como é assim classicamente chamado, nesses aspectos. Primeiro, o Espírito de Deus está sobre ele. Ele foi consagrado e ungido. E qual a proposta de Jesus? Anunciar a boa nova aos pobres. Por isso, se você observar, Jesus anuncia a todos aqueles que precisam, principalmente os mais pobres, principalmente os mais esquecidos. Principalmente, se você observar, quem andava com Jesus eram os andarilhos, os pecadores e inclusive Maria Madalena. Fiz questão que fosse postado ontem no Face, no Instagram, uma mensagem: se os homens
protegessem as mulheres como fez Jesus, diante de tamanho escândalo vergonhoso que nós vimos no Brasil, aonde num coletivo acontece coisas tão abusivas. Queridos filhos, é impressionante você perceber, proclamar um ano da graça do Senhor, a libertação dos cativos, aos cegos a recuperação da vista. Se você perceber, é para mim e para você, que nós sejamos livres, que nós consigamos enxergar. Então o Senhor vem para tirar nossa cegueira, a cegueira de quem não vê a proposta de Deus em nossa vida. Depois disso, Jesus diz: hoje se cumpriu, quer dizer, eu sou a realização dessa promessa. O que fizeram? Primeiro começam a ridicularizar Jesus. Nós não o conhecemos? Não é ele filho de José? E Jesus, é impressionante que em Nazaré tem a montanha chamada a montanha do precipício, porque tem uma alta montanha, eu estive lá, onde você vê todo o vale do Jordão, e tentaram matar Jesus. Começa muito cedo a perseguição de Jesus, começa muito, já no início da sua pregação em Lucas, Jesus é colocado à prova. A que veio? Jesus veio para nos libertar. E a primeira leitura que nós ouvimos hoje, que inclusive foi tirada da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que estamos fazendo um estudo no rádio, e a igreja propõe nesse mês de setembro, veio nos libertar do grande grilhão da morte. Ele veio dar um sentido à própria morte. Ele veio libertar e nos chama a dizer: onde está a tua morte? Porque Ele ressuscitou. Termino dizendo que mês de setembro é o mês da Bíblia. Mês de setembro é o mês da palavra de Deus. No rádio, vocês estão comigo ainda fazendo o finalzinho da segunda carta aos Coríntios. Mas muito breve nós vamos seguir o que a igreja pediu. Ler, estudar, São Paulo escrevendo à comunidade de Tessalônica, aos Tessalonicenses. Ontem foi o primeiro domingo da Bíblia, e foi colocado a Bíblia em destaque, permanecerá até o último dia do mês de setembro. Parece uma proposta acessível para cada um de nós, que neste mês, eu e você, nos disponhamos, decidamos, nos disciplinamos a ler a palavra de Deus. Repito, ontem foi o primeiro domingo da Bíblia. Padre, mas o que eu vou ler na Bíblia? A igreja está propondo a leitura da carta aos Tessalonicenses 1 e 2, e de modo particular anunciar o Evangelho e doar a própria vida. No rádio você pode fazer isso. Nós vamos terminar 2 Coríntios e entramos 1 e 2 Tessalonicenses. Mas eu gostaria de fazer uma proposta, que cada um na sua casa, quem tem Bíblia, levante a mão. Faça um pequeno altarzinho. Faça um pequeno altar para a palavra de Deus. Por favor, se a tua Bíblia tiver figura, desenho, não deixa no desenho. Bíblia não tem desenho. Bíblia de criança tem, Bíblia de adulto não. Deixa na palavra. Você pode deixar nos Salmos. Padre, eu prefiro ler os Salmos esse mês. Ótimo. Então comece do Salmo 1 até o Salmo 150. Você vai gastar o quê? 5 minutos? É muito 5 minutos por dia? Não. Não.
Um salmo por dia. Você vai chegar no Salmo 30, não tem problema. O importante, a proposta é 1 Tessalonicenses 2, é você caprichar. Gente, os santos foram tão caprichosos naquilo que diz a Deus, e é nesse capricho que a gente colhe tanta santidade. Como é que foi a viagem nos Santos Italianos? Vou contar tudo na quarta-feira no Redivida Evangeliza, e ao longo dos sermões. Acabo de chegar, mal tomei um banho e estamos celebrando. Os santos italianos, Santo Antônio, Santa Catarina de Sena, São Pio de Petreucina, São Francisco, Santa Clara. Se você observar, todos eles, um grande amor à Eucaristia, à palavra. Esse é o denominador comum. Então, nesse mês de setembro, dê 5 minutos para a leitura orante. 5. Mas não é assim, hoje eu não fiz, amanhã eu compenso 10. Você pode fazer isso com remédio de pressão? Não. Pode fazer isso com antibiótico? Não. Pode? Não. Então, 5 por dia. Doses homeopáticas da palavra de Deus. Do mais, no Redivida Evangeliza, eu vou contar e mostrar muitas imagens, inclusive o encontro que Deus foi carinhoso em me oferecer com o Santo Padre, o Papa Francisco. Portanto, a proposta de Jesus é boa. Deixemos que Ele haja em nós. E principalmente, que Ele faça conosco e com nossos falecidos o que só Ele pode fazer, dar-nos a eternidade. Amém. Amém.